Olá, gente. Boa noite, bom dia, boa tarde. Estamos aqui nesse episódio, esse novo episódio do GBR 22 Cast, que é o nosso canal de podcasts, né? E hoje um dia muito especial, muito esperado, né? Estamos com uma convidada espetacular que há muito eu aguardava que ela viesse aqui. Doutora Érica Brandão Gleicher, eu estou lendo aqui, gente, porque é muita coisa. Vice-presidente do Grupo Assurré de Corretagem de Seguros, corretora de seguros e advogada especialista em saúde suplementar. Mestre em Direito Regulatório pela FGV Direito Rio. Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Geraldo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês e poder aí tirar dúvidas, conversar um pouquinho sobre saúde suplementar, sobre o mercado de seguros, que é uma área que eu tenho muito prazer em conversar, me sinto muito à vontade. É o que eu gosto de falar e o que eu gosto de estudar. Então, eu tenho uma pergunta que me veio hoje. Quando o seguro entrou na sua vida? Ai, meu Deus. Gente, só um detalhe. Qual é o dia do segurador? O dia do corretor de seguros é o dia 12 de outubro, que inclusive é o dia do meu aniversário. Olha só, gente. E eu nasci numa família, né? O meu pai era corretor de seguros. E meu tio, enfim, meus irmãos entraram para o ofício, então eu nasci neste mercado. Então a verdade é que, historicamente, a minha família é de corretagem de seguros. O Grupo Assurré, né, é uma empresa familiar de 57 anos. Nossa, mãe, gente. Ela foi fundada pelo meu pai. Então, nós já estamos na segunda geração, né? Eu e os meus irmãos mais velhos, a gente toca a empresa, graças a Deus. E, enfim, nosso mundo sempre foi esse. E eu digo que eu nunca fui obrigada a trabalhar com meu pai, né? Antes de tu nascer, o seguro já estava na sua vida. Já estava lá. E assim, fui bailarina, eu fiz outras coisas na minha vida, trabalhei com dança. E eu fui para a área de seguros mesmo, de tanto observar o entusiasmo e o brilho nos olhos do meu pai quando ele falava sobre isso. Ele falava, e meu pai sempre foi um entusiasta do seguro de vida, né? Para quem é do mercado de seguros, o meu pai, o Henrique Brandão, as pessoas conhecem muito, né? Ele foi uma pessoa muito importante para o mercado. E ele sempre foi entusiasta do seguro de vida. Ele falava como isso era importante, como isso mudava a realidade das pessoas e como isso mudava a realidade de um país, né? Existe até uma frase atribuída, acho que foi Roosevelt, agora não tenho certeza, mas ele dizia que se toda uma geração tivesse seguros, a próxima geração não saberia o que é a miséria, né? Então, Nossa, se todo mundo tivesse segurado, as famílias nunca ficariam desassistidas ao perderem seus arrimos, né? Quando esses viessem a falecer. Enfim, eu fui observando isso tudo de longe, sabe? Até que um dia meu pai falou, por que você não faz o curso de corretor de seguros? Um dia ali. Não custa nada. Você tem uma corretora, a gente tem uma empresa sólida, eu preciso de vocês. Tem a sua carteira. Se você não quiser trabalhar lá, tudo bem. Mas se um dia você quiser... Enfim, eu fui fazer porque meu pai me pediu tanto. Eu vi que aquilo para ele era tão importante. E acabou do que aconteceu. Eu entrei no curso e me apaixonei completamente pelo curso. Eu amei as matérias. Aí fui estagiar depois na corretora. Enfim, mudei de vida, né? Fui fazer uma série... Se cumpriu a frase. Se cumpriu. Posteriormente, eu fiz direito, né? Então, eu fiz o curso de corretagem de seguros, eu sou corretora de seguros plena, existe um curso de habilitação para você ser corretor de seguros, demora um ano na Escola Nacional de Seguros, tá? Então, assim, para você ser corretor de seguros, você precisa ser habilitado e tem uma carteira, um registro da SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados, tá?
É um mercado regulado pela SUSEP. Posteriormente, eu fiz Direito, fiz faculdade de Direito, sou advogada e me especializei em seguros. Eu fiz MBA em seguros, pós-graduação em seguros e depois eu fiz especialização em saúde suplementar, que da área do mercado de seguros foi a área a qual eu mais tive assim, a afinidade. Mas a SUSEP, ela administra os corretores também, então? Também. Os corretores também estão debaixo aí da regulação da SUSEP. Ela regula todo o mercado segurador, né? As reservas técnicas, quem pode ser seguradora, quem não pode, ou seja, defende a sociedade para que quem adquira um produto, né, um seguro, ela tenha as garantias do Estado também, que aquilo ali vai ser respeitado. É uma estatal. É uma estatal, um órgão do governo, a SUSEP. Um órgão do governo. Exatamente. Então, assim, as seguradoras são privadas, mas existe um órgão ali que ela emana resoluções, né? Determina condições mínimas para que aquela empresa exista. Ou seja, as seguradoras, elas geram... elas administram ali recursos de terceiros, né? Então, você vai pagando valores para cuidar de um determinado bem seu. Então, você está ali com uma empresa que está fazendo a administração de recursos de terceiros. Então, o Estado precisa verificar que aquilo ali vai ser bem administrado, cuidado e regulado de forma que, quando a pessoa precisar sofrer o sinistro, aquele dinheiro estará disponível para arcar com a indenização, porque isso é muito sério. Tanto que a gente vê aí algumas empresas que não são seguradoras querendo fazer algo parecido, mas não há uma proteção do Estado. Você não tem para quem reclamar depois se você escolher fazer algo ou comprar um pseudo-seguro. Tem muitos bancos que são seguradoras, é isso? Não, as seguradoras fazem parte do mercado financeiro, como os bancos, mas o banco é uma coisa, seguradora é outra. Existem bancos que possuem uma seguradora dentro do seu grupo, mas são empresas distintas e reguladas por órgãos diferentes, né? O banco está lá sendo regulado pelo Banco Central e as seguradoras pela SUSEP, então são distintos. Inclusive, o banco nem deveria oferecer seguros, tá? Seguro é uma coisa que você deve fazer com a seguradora e com o corretor de seguros. O banco, tem vários bancos que oferecem, porque estão vinculados a uma seguradora, mas o mais adequado é que você faça que o consumidor adquira planos e seguros com um corretor de seguros e uma seguradora. Muito bem, gente. É um bocado de coisa. Agora, doutora Érica, tem coisas muito misteriosas na área de saúde, né? Deixa eu ver aqui. Especialista em saúde suplementar. É uma pergunta curiosa, né? Por que esse nome, suplementar? A saúde suplementar diz respeito à saúde privada, quando ela é comercializada por uma empresa privada, que são as operadoras de saúde. E o suplementar, o termo suplementar, vem do fato de que no Brasil todos nós temos direito à saúde pública. Logo, a saúde privada, ela é a suplementar à pública. Ela não é a única opção que você tem. Todos gozam do direito à saúde pública e você pode optar por também ter a saúde suplementar. A saúde privada, ou seja, pagar a mais por isso. Por que a mais? Porque a saúde pública ela não é de graça, né? Todos nós pagamos impostos, somos contribuintes. Não pagamos diretamente para um serviço público, mas existe sim a contribuição, que são os impostos, que é o que financia a saúde pública. E quem escolhe também, né, opta por adquirir um plano de saúde, ele não abre mão da saúde pública. Esse é um mecanismo adotado no Brasil. Tá? Então, suplementar tem a ver com isso, tá? Na nossa Constituição diz que todo mundo tem direito... A saúde é um direito de todos e um dever do Estado.
né? Que deve ser garantido mediante políticas sociais e econômicas. Então, aí a gente vai chegar aí na... Sim, mas peraí. Na Constituição americana existe isso? Não. Na Constituição americana, por exemplo, não existe isso. Aliás, a Constituição americana ela sempre muda, né? Não como a nossa, que é uma carta magna, né? Pétrea ali, é muito difícil de você mudar a Constituição. E a nossa Constituição, que é de 88, né? A partir desta Constituição, que é a última, os sanitaristas, né? O movimento sanitarista conseguiu inserir na nossa Constituição o direito à saúde para todos, que antes de 88 isso não existia. Não existia uma política de saúde para todos, né? Algumas empresas grandes, as grandes montadoras de veículos, montavam seus esquemas de saúde, tinham médicos contratados, existia o INAMPS, só para quem tinha carteira de trabalho, que aí podia contar com algum serviço de saúde ali público, mas não era algo para toda a população. E aí, nesse movimento todo da reforma sanitarista, entrou na Constituição, que é um ganho para o Brasil, o direito à saúde pública e restrita, integral para todos, o que não é uma tarefa fácil, né? Está longe de ser algo simples, porque somos um país de mais de 200 milhões de habitantes, com situações... enfim, com problemas estruturais. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, então. A Inglaterra tem um negócio parecido com isso, né? Até dizem que o daqui se baseou no de lá, parece. Sim. Tem umas coisas semelhantes, mas não é igual. É isso, né? A Inglaterra, o Reino Unido, né? Que, por sinal, sem querer interromper, mas interrompendo, teve uma Olimpíada lá, que eles fizeram uma homenagem a essa área de saúde deles na Olimpíada. Oi? Não entendi nada. Enfim, a Europa, né, os países da Europa, pela sua experiência, né, muito mais antiga que a nossa, nós copiamos muitas coisas que dão certo, né, dos Estados Unidos, da Europa. E o Reino Unido tem uma saúde pública bastante eficiente, tá? Que é o NHS, é o National Health System, que realmente funciona, é bacana e é exemplo para o mundo também, assim como é o SUS. O SUS é um exemplo para o mundo todo. Agora, tem uma característica bem peculiar do SUS, que nós somos o único país com mais de 100 milhões de habitantes que possui um sistema público universal. Então, assim, o Reino Unido tem 69 milhões, em torno de 69 milhões de habitantes. Nós temos 230 milhões. E sem falar em todas as condições sociais e problemas... Mas nem tudo é de graça lá na Inglaterra. Também existem a saúde privada. Em todo lugar existe a opção da saúde privada também. E assim, não sei todos os termos sim. do NHS, né? Até... quais são as restrições de cobertura, tá? Provavelmente, claro, tudo tem que ter um protocolo de atendimento. O próprio SUS tem um protocolo de atendimento também. Tem ali políticas dos medicamentos que serão distribuídos, quais são os exames que serão feitos e terapias. Existe uma listagem também do SUS, né? Não, é tudo para todos, mas há uma listagem, até para que aquilo seja minimamente viável de se garantir para as pessoas. Mas aqui, nós temos umas perguntas. Quais são as obrigações do SUS e quais são as da iniciativa privada? Isso. Obrigações. Ótima pergunta. Então, o SUS, ele, como a gente conversou, o SUS, né, o Sistema Único de Saúde, ele deve prestar atendimento de saúde integral para a sua população. E ele tem como premissa a atenção primária à saúde, que são os atendimentos primordiais e os assistenciais, o cuidado básico com a saúde, né? Eu acho que essa é a porta de entrada de qualquer sistema de saúde. Isso é a clínica da família? Também. Clínica da família faz parte da atenção primária à saúde. São todas as... Emergência. E prevenções. Mas as prevenções e as clínicas, tudo que você precisa para evitar um quadro pior
de saúde, né? Internações, enfim. Que é a E toda uma política. secundária, né? Exato. É toda uma política, né? Até porque o Estado, ele deve garantir o lazer, a segurança, o lar das pessoas, educação, saneamento básico. É muita coisa. O Estado tem todo, na nossa Constituição, o Estado deve prestar tudo isso para a população. Então, assim, você vê que, não, infelizmente, o Brasil não conseguiu atender 100% disso, né? Nunca houve um histórico disso. Existem pessoas dormindo na rua, nós temos problemas de saneamento básico, enfim, o SUS faz o máximo que pode, o SUS é muito bom, mas nós temos problemas estruturais, né? Então, assim, você não tem saneamento básico, o que acontece, né? Você causa problemas de saúde. Enfim, existe aí uma série de questões que acaba resvalando na saúde. Enfim, e a saúde, e o SUS, ele é financiado, né, pelos impostos e pelas 3 esferas do governo, a União, o Estado e os municípios, todos devem financiar a saúde. E por essas questões todas de estrutura e tempo, e, né, conseguir dar saúde para todo mundo ao mesmo tempo, é uma tarefa muito complicada, porque a saúde ou qualquer outro direito social, ele requer o quê? Uma alocação de recursos. Você tem que pegar um dinheiro e alocar naquilo ali. Você tem a caixinha da educação, você tem a caixinha do lazer, você tem a caixinha do saneamento básico, da moradia, da previdência social. Tem uma série de coisas que você precisa alocar recursos. E os recursos, eles são o quê? Finitos. E a demanda por saúde é infinita. A demanda e o que as pessoas esperam, e quando a pessoa quer se tratar e quer sair de um estado de doença que nem sempre tem cura, aquilo é uma demanda infinita, tá? Então, assim, temos o SUS com com esse desafio, tá? De prestar saúde para todos com alocação finita de recursos, com recursos finitos, como tudo no mundo é finito. E temos a saúde privada, que também está lá na Constituição. Né? O Constituinte, ele faz o quê? Ele permite que a iniciativa privada explore a saúde. Então, assim, há possibilidade também da iniciativa privada comercializar serviços de saúde, sem abrir mão do SUS, tá? Então, se você tem um plano de saúde, você não deixa de poder utilizar o SUS. Você continua podendo utilizar o SUS. Aí há um mecanismo de parceria, tá, entre o SUS... Como é que chama esse negócio? Tem um nome, não tem? Do complementar que você está mencionando? Não, essa parceria que o SUS se utiliza de coisas da saúde privada. Sim, existem esses dois movimentos. O SUS, ele tem os hospitais dele, as clínicas deles, enfim. Sim. E muitas vezes, para aumentar sua capacidade de atendimento, ele contrata a iniciativa privada. Então, o SUS também ele paga alguns hospitais privados para atender a sua população. Geralmente, eles dão e priorizam as entidades filantrópicas e as sem fins lucrativos para esse meio. Então, isso é o que chama de saúde complementar. Então, quando o SUS contrata a iniciativa privada para complementar o seu serviço, é uma parceria entre o SUS e a iniciativa privada. E, além disso, outra coisa, quando um beneficiário, que a gente chama de beneficiário, quem tem um plano de saúde, ele utiliza o SUS por algum motivo, não sei, sofreu um acidente de carro, foi levado para um hospital público. Miguel Couto. Exato. Fez uma cirurgia. Quando o hospital vai cadastrar ele lá, botou o CPF, etc., ele é possível ver pelo cadastro único do SUS que aquele cidadão possui plano de saúde na operadora de saúde XYZ, tá? Que isso é um cadastro único. E a conta do hospital vai, então, para esta operadora de saúde. E isso se chama ressarcimento ao SUS. Isso também entrou na nossa Constituição. Então, em que pese os beneficiários de plano de saúde poderem gozar
do SUS livremente, essa conta quem paga é a iniciativa privada. Porque tem uma coisa que eu fiquei pensando assim. Eu conheço pessoas que moram em outros países. Né? Uhum. Uma coisa que eles falam, porque aqui no Brasil, tu vai lá, tem uma consulta no seu plano de saúde. Normalmente o médico pede exame. Ressonância, mas tipo assim, ressonância é uma coisa normal. É que nem, você vai comprar uma colistina, ainda existe colistina? Nem existe. Compra uma colistina e faz uma ressonância. E lá fora não é assim. Pelo que eu ouço falar, não é bem assim, qualquer coisa faz uma ressonância. Não. É caro. É muito caro. Então, aí eu até deixei de te responder vou responder essa e respondendo uma parte da sua pergunta anterior, que eu não falei da diferença, falei do SUS, mas não falei da saúde privada. Isso. Na saúde privada, você tem, então, foi criada uma Agência Nacional de Saúde para regular a saúde privada. Então, a exemplo do que é a SUSEP. A privada. Exato. E nesse momento até, as seguradoras que comercializavam planos de seguro-saúde passaram a ser reguladas pela Agência Nacional de Saúde. Portanto... AGS? ANS. ANS. Isso. Famosa. Portanto, não existe mais o termo, né? Seguro-saúde, são todos planos de saúde, porque não estão mais debaixo da regulação da SUSEP, tudo está embaixo da regulação da Agência Nacional de Saúde. E a Agência Nacional de Saúde, então, estabelece que o atendimento ele vai ser ilimitado pela questão financeira, tá? Então, existe um rol, existia, falando aqui agora, eu vou falando do tempo histórico, mas existe ainda, tá? Um rol de procedimentos obrigatórios, os quais as operadoras de saúde são obrigadas a oferecer para os beneficiários. Então, tem lá todos os tratamentos, todos os remédios, que se o beneficiário precisar, a operadora tem que atender, independente de quanto aquilo custe. Então, se você entrar num hospital para tratar de uma determinada enfermidade e você gastar ali 10 mil, 50 mil, 100 mil, 5 milhões, a operadora precisa custear. Não tem limite financeiro. E o que mais? Existe também prazos de atendimento, uma coisa que no SUS não tem. Então, na saúde privada tem prazo de atendimento. Então, assim, a ANS estipula o prazo máximo para você esperar por uma consulta, por um exame, por uma cirurgia, né? Emergência é sempre 24 horas. No SUS não tem isso. Então, por exemplo, no SUS você não pode exigir do Estado, poxa, mas eu já estou 3 meses esperando uma consulta. Infelizmente, não temos uma política de um prazo mínimo no SUS, como temos na saúde privada, tá? Então, existe um rol de coberturas mínimas obrigatórias que as operadoras de saúde são obrigadas a fornecer, né? A oferecer aos beneficiários. Então, ela pode oferecer mais do que o rol, mas ela não pode oferecer menos. Isso está na Lei 9656 de 98, que rege os planos de saúde, tá? E esse rol, ele é estabelecido lá pela ANS e por toda há uma comissão para realizar esse rol, tá? O que sai, o que entra, com participação popular, com a Associação Médica Brasileira, Confederação dos Médicos, enfim, todo mundo participa disso, tá? Procons, porque tem que ter tudo ali. Está muito ali próximo do Conitec também, que é o do SUS, que tem o... O que é Conitec? É a comissão de tecnologia, de novas tecnologias do Sistema Único de Saúde também, que avalia o que vai entrar, né, o que vai ser oferecido à população, o que vai sair, que já está obsoleto, o que faz a mesma coisa que um outro tratamento mais eficaz e mais novo, para não ter duplicidade, enfim. Há uma relação. Nossa, muita coisa, tanto hein, no SUS quanto na saúde privada, existe uma relação de procedimentos
os quais serão oferecidos para a população. Certo? E esse rol, houve sempre uma discussão jurídica, porque o que estava escrito lá na lei é o rol mínimo obrigatório. E para as operadoras de saúde, elas entendem que aquilo ali é o quê? O mínimo que elas obrigatoriamente devem oferecer. Só que houve muita discussão jurídica nesse assunto. Então, quando as pessoas solicitavam um tratamento que não estava no rol e as operadoras negavam e aquele beneficiário ia para a justiça para dizer, olha, eu preciso desse tratamento, o meu médico pediu, o meu médico aqui tem que determinar qual é o tratamento que eu tenho que fazer, não é a operadora de saúde. Só que assim, não é a operadora de saúde, né? É a Agência Nacional de Saúde que diz que aquilo ali não é obrigatório de oferecer. Né? Não é uma escolha da operadora de saúde. A operadora de saúde, que é uma empresa privada, ela é regulada pelo Estado. O Estado diz, para trabalhar com saúde, você tem que cobrir isso daqui. Ela não tem opção. Tá? Mas ela precifica de acordo com o que ela vai cobrir. Né? Ela tem ali vários estatísticos e atuários. Mesmo que não esteja no rol. Não, ela precifica contando que o seu público, que ela sabe quais são as idades que ela tem, né, no seu rol de clientes, as idades e todas as doenças que estão ali, e os tratamentos, e aí os estatísticos têm aquela, pela lei dos grandes números, enfim, faz um estudo de mais ou menos a probabilidade de que aquilo ocorra para que você precifique. Da mesma forma como é com o seguro. Só que o seguro tem preço fixo, né? O seguro, você bateu o seu carro custa 30 mil, você vai receber 30 mil da seguradora. Na saúde, ninguém sabe quanto você vai custar. Então, assim, nós, assim, leigos, né? Os atuários, eles têm ali uma estimativa do que uma pessoa de 30 anos, que mora em tal lugar, com aquela condição de vida, ela tem um estudo da probabilidade de ela ter câncer, dela ter diabetes, dela ter... Então, né, não é uma coisa assim, molhou o dedo, botou no ar e chutou um preço. Existe todo um cálculo seríssimo envolvendo aquilo ali. Sem falar que na saúde privada, também as operadoras não podem diferenciar preço por condição de sexo, de idade, de condição pré-existente de saúde. A única coisa, né, na verdade, assim, a idade, na verdade, são faixas. Existem 10 faixas que você pode botar o preço, mas assim... E a última é 59. Então, a partir do 59, você não pode nem botar... Só tem a variação normal, o reajuste da moeda. Esse é o número mágico, 59. 59. Então, enfim, aí houve toda essa discussão. E aí houve uma briga entre as duas turmas do STJ, né? Um dilema onde uma turma entendia que o rol da ANS deveria ser taxativo, ou seja, tá ali, é o que é, senão você quebra o sistema privado de saúde. E uma outra turma, a terceira turma, dizendo que não, que aquele rol é exemplificativo, ou seja, ele é um exemplo do que deve ser coberto, mas não restritivo, por conta do princípio da dignidade humana, e que a saúde é universal, e que ainda que as operadoras de saúde prestem um serviço privado, eles estão comercializando algo que diz respeito ao princípio da dignidade humana, que é o princípio fundamental e mais importante da nossa Constituição. Então, assim, uma discussão moral e econômica ao mesmo tempo. Lembra dos recursos finitos que a gente estava falando? Então, acabou que, no final das contas, enfim, nessa confusão do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, foi decidido pelo rol taxativo. Tá? Foi uma vitória das operadoras de saúde. Foi, então, decidido que é o que está ali, é o que vai. No entanto, em 2022, foi chamado de Lei Romário. O Romário entrou com esse projeto de lei, a lei que depois se tornou lei, né, 14.454, dizendo que o rol deveria ser exemplificativo, para alterar a lei 9656, para que o rol esteja lá estabelecido na lei dos planos de saúde, que o rol é exemplificativo.
né? E o que não estiver lá, mas o médico apresentar evidências científicas de eficácia, comprovação em outros lugares, né? Alguma evidência que aquele medicamento ali ou aquele tratamento ele funciona com algum nível de segurança, as operadoras devem, então, custear. Então, o que nós temos hoje? Um sistema de saúde privado com as mesmas obrigações do sistema público de saúde. Você pode imaginar o que decorre disso daí. Preços altíssimos. É aí que está o negócio, então. Eu vou até beber uma água aqui, que dizem que faz bem para a saúde. Eu digo isso sempre. O melhor plano de saúde é você cuidar da sua saúde, para você não precisar disso. São recursos finitos. Pode ser que na sua vez não tenha aquele recurso, ou, enfim, utilize o plano de saúde ou o SUS para prevenção, né? Porque prevenção tem que fazer. Mas não deixe para o acaso, né? Não deixe a sua vida totalmente entregue para a operadora de saúde, né? A responsabilidade da operadora de saúde cuidar de você, ou do SUS ter que cuidar de você, a não ser que seja algo realmente necessário. Eu sempre falo isso para as pessoas, não deem causa. É muito problemático o sistema de saúde. Existem tantas aleatoriedades que podem ocorrer conosco, então o que a gente puder evitar. Eu sei que nos Estados Unidos, né, tem uma série, né, que eu vi na TV. TV não, streaming, né? E aí, complicado. Quando a pessoa chegava lá e tinha que fazer uma cirurgia, a pessoa ficava nervosa, assim, né? Os Estados Unidos é majoritariamente sistema privado. Não há um sistema público de saúde nos Estados Unidos. Existem políticas, tá? Teve, né, o Obamacare. Ele não tem mais. Tem o Medicare e o Medicaid, que são sistemas que ajudam. Um é para os idosos, que depois terem contribuído anos com a Previdência, você... Acho que aos Eles têm previdência lá, então. Isso. Aos 65 anos, você trabalhou a vida toda, né, pagando impostos. Se não me engano, 60 anos, você tem direito a subsídios de saúde, e o outro para quem realmente tem uma renda muito baixa. O Obamacare teve o intuito de obrigar toda a população a ter plano de saúde privado, toda a população, obrigatoriamente, sob pena de uma multa, para que fosse possível, com esse valor, que eles aumentassem a política de assistência social para quem não podia. Então, para quem podia pagar, era obrigado a pagar plano de saúde. Para que, então, as próprias operadoras e o sistema financiassem quem não podia pagar. Mas hoje isso não tem mais. Chegou a ter. Chegou a ter, mas houve um colapso nesse sistema. E assim, hoje não é mais obrigatório, mas também não tem saúde pública. Só para quem está numa situação muito complicada. E assim, e a situação complicada é sempre uma coisa muito subjetiva. Então, tem pessoas lá que não são atendidas no Medicare e no Medicaid, mas também não tem condição de custear um plano de saúde. Eles ficam ali num meio. Mas existe uma análise do caso, eu acho, né? Sim. Eu vi na série, né? Existe uma análise e eles têm uma conta para pagar num hospital depois, porque é caríssima a saúde privada nos Estados Unidos, assim como é no Brasil, é caríssimo. Se você for para um hospital aqui privado e pagar do seu bolso, você não tem noção. Qualquer hospital, uma média de uma UTI, de uma diária numa UTI é R$15 mil, R$20 mil, uma média de um hospital mediano. A minha filha, ela teve uma doença que poderia ter afetado o coração. Aí o médico estava fazendo o exame, aí ele falou, talvez tenha que fazer um procedimento lá. Falei, poxa, mas como é que faz? Ele falou, vende o carro, vende o apartamento, mas e continuando a fazer o exame, né? Ele é uns médicos muito sérios, assim, mas muito bom, ele é uma fera, né? Ele via um detalhezinho do coração.
É um assunto. Esse assunto, saúde, a gente vai fazer mais uns 2, 3 programas ainda. É muita coisa mesmo. Até desculpa que eu falo várias coisas ao mesmo tempo, mas eu tenho dificuldade até de pincelar um tema, porque cada assunto ele abre tantas janelas. Mas então, aí, deixa eu ver, é importante comprar plano de saúde com corretor de seguros, né? Então, essa é uma questão, né? Mas tem pessoas que vendem planos, né? Isso. Andou mudando alguma coisa, não foi? No plano de saúde? A questão da comercialização? Ainda existe plano de saúde por CPF, né? Por pessoa, ainda existe isso? Pessoa física? Sim. Então, quanto à sua primeira pergunta, como a gente falou anteriormente, a saúde, ela se tornou plano de saúde, ela foi para debaixo da fiscalização da Agência Nacional de Saúde, não é mais da SUSEP, então ela não é seguro. Logo, não há uma obrigatoriedade de haver um corretor de seguros ali. Você pode comprar com uma outra pessoa. Hoje não existe um profissional qualificado ou habilitado para venda de plano de saúde, tá? Não existe essa figura. O corretor de seguros, ele também comercializa planos de saúde. E este, sim, é um profissional qualificado e habilitado. Ele também estudou planos de saúde na Escola Nacional de Seguros. Então, é pelo menos um indicativo de que é uma pessoa que conhece o mercado, que conhece as regras, e aí ele responde ali civilmente pelas informações prestadas. Sem prejuízo, tá, de haver outros vendedores de planos de saúde muito bem informados e qualificados. Você precisa de anos, com às vezes prática, 20 anos fazendo isso. Que conhece bem o mercado. Aí o consumidor precisa ter esse cuidado, porque, como em todo outro mercado, existem muitos fraudadores que vendem, alocam a pessoa em planos que não são para ela, coletivos que aquela pessoa não faz parte daquela coletividade. Então precisa ter um cuidado com quem vai te assessorar na escolha do melhor plano de saúde para você. Normalmente são pessoas muito indicadas, assim, né? Agora, por que está crescendo... Eu não falei o da pessoa física. É verdade. Então vai. E a questão dos planos de saúde para pessoa física. Existem os planos para pessoa física e para pessoa jurídica. O da pessoa física é chamado de plano individual ou familiar, né? Porque você entra com o seu grupo familiar. Então, é a mesma coisa, tá? Individual e familiar. E esse modelo, ele é muito protegido na legislação. Existem algumas diferenças entre ele e o coletivo, tá? Ou para pessoa jurídica. Uma das principais diferenças é que a operadora de saúde ela não pode cancelar esse plano unilateralmente, tá? No coletivo isso já pode acontecer, a não ser que você fique inadimplente ou tenha, né, fraudado o sistema. E o reajuste do plano individual, ele é determinado pela Agência Nacional de Saúde. Então, a agência faz um estudo do mercado, né, economicamente, e ele determina qual será o reajuste dos planos de saúde individuais. Por essa questão, a maioria das operadoras de saúde pararam de comercializar planos individuais. Porque elas não poderiam mais dizer qual era o reajuste. Apenas a Agência Nacional de Saúde. E hoje a gente tem pouquíssimas empresas que comercializam planos para pessoa física. A grande maioria das operadoras de saúde comercializam os planos para pessoa jurídica, porque há maior liberdade contratual. Então, das pessoas jurídicas são divididos em 2. O coletivo empresarial, que é para a empresa, que oferece para os seus sócios e seus funcionários, e o coletivo por adesão, que são destinados a associações de classe, federações, ou seja, tem o plano coletivo por adesão da OAB, ou seja, todos os advogados podem entrar. Logo, eu que sou advogada, eu posso entrar sozinha nesse plano. Não, mas não é um plano de pessoa física, porque eu estou entrando sozinha. Eu estou entrando numa coletividade que o vínculo, né, a afinidade é o quê? É a profissão.
são todos advogados. Então tem dos médicos, tem... Enfim. Esses Caixa Econômica e Banco do Brasil, que volta e meia eu ouço falar de umas confusão nesse negócio. Mas o quê? Do plano de saúde Eles deles? têm plano de saúde. Por exemplo, não, mas dos funcionários, você diz? É. O Banco do Brasil tem a CACI, Isso. que é a maior autogestão do país. A autogestão é o seguinte, é uma operadora de saúde, mas que você faz para atender o seu próprio público, seu próprio corpo de funcionários. Como eles são tão grandes, são tantos funcionários no Banco do Brasil... Será que é 100 mil? Chega a 100 mil? Muitos, são muitos. Eu não sei exatamente o número, mas são muitos. Então, eles, ao invés de contratarem uma operadora de saúde, eles custeiam todas as despesas de saúde dos seus funcionários. Custeio. Mas são uma operadora de saúde, e são regulados pela ANS também. Só que para eles valia mais a pena custear diretamente, negociar com hospitais, mesma coisa que qualquer outra operadora de saúde faz, ele faz só para eles. É fechado, ninguém pode entrar nesse plano. Só os funcionários independentes. Caixa Econômica, a mesma coisa. Eu acho que a Caixa Econômica tem uma autogestão também, mas eu não tenho certeza. Aí uma pergunta. Por que está crescendo tanto a venda de planos de saúde dedicados ao público idoso? Porque o público idoso... Você é uma jovem, mas quando você fizer 40 anos, você vai perceber que existe uma modificação no ser humano. Mas eu estou observando, até eu vejo uns planos dedicados a idosos que têm o seu hospital, que parece ser uma coisa interessante, né? Discorra. Isso é uma boa pergunta também, Geraldo, muito boa pergunta. Cresceram muitas empresas que costumam colocar o nome sênior no final, isso. Justamente para dizer somos voltados para a terceira idade. E eles colocam esse nome para dizer que o interesse deles era o público 60 mais, 50 mais, né? E que vai de encontro com o que todas as outras operadoras fazem, porque tradicionalmente o mercado tem muito receio de muita gente idosa, porque quando começa a maior utilização. Exatamente, né? E as internações são mais longas e tem mais problemas de saúde. Só que o que foi observado? Agora... Não, curioso, foi observado assim, com todas essas mudanças de rol que a gente conversou, de ter que incluir tudo, de tantas coisas que foram incluídas, que o maior problema atualmente, na última década de saúde, são os transtornos do espectro autista, são todos os tratamentos relacionados a transtornos infantis. Hoje, as crianças, o público de 0 a 18 está sendo mais caro para as operadoras de saúde do que o público idoso. Houve uma inversão de valores, né? Tanto que as operadoras do público idoso, elas tiveram o resultado muito melhor do que as demais operadoras. E um dado curioso também que as pessoas não sabem, que eu gosto de dizer, é que ainda que a operadora de saúde ela utilize esse nome sênior, ela é obrigada a atender todas as pessoas e ter especialistas de todas as áreas médicas. Então, não é restritivo ao público idoso. Ela bota isso porque ela quer. Ela não quer atrair crianças. Porque está aí dito até a partir dos 60. Mas, assim. Mas isso não pode. Isso é ilegal. Isso, né, a legislação do setor proíbe que você tenha restrição de idade, né, condição de saúde, tudo isso você não pode escolher. A operadora não pode escolher sexo, idade, etc. Mas o marketing dela faz com que isso dê certo, e tudo bem. Como marketing, tudo bem. Mas se você chegar lá com 20 anos, com 30 anos, com 10 anos, você pode ter, e tem que ter pediatra, e tem que ter todos os serviços para todos os tipos de doença, para todos os tipos de idade. Essa informação Isso aí é bom que as pessoas saibam. Pode ser que não tenha um serviço tão amplo
como tem para... Realmente eles se dedicam para mais serviços e mais atendimento aos idosos, mas eles são obrigados a prestar atendimento para todas as idades. Isso aqui é uma coisa interessante. Nós estamos no momento do extremo de informação. E às vezes é tanta informação que as pessoas ficam sem saber nada, né? E aí você falou uma coisa que ninguém sabe. Porque a princípio eles podem alegar, olha, a gente é sênior, a gente não tem médico. Bom, mas então resolvam isso, né? Não, então é o tal do rol. Lembra do rol? O rol é obrigado a atender todos os tipos de doenças listados, né? Enfim, e tem que ter todos os tratamentos do rol. Todas as operadoras de saúde são obrigadas a dar atendimento de todas as especialidades em todos os locais os quais ela se predispõe a comercializar, né? Então tem as operadoras que vendem apenas para o município, para um estado, tem as que são nacionais, mas as especialidades médicas todas precisam estar incluídas. O rol tem a ver com as empresas privadas, é isso? Com as seguradoras privadas. Isso, com as operadoras privadas. Operadoras, isso. Né? Não é seguradoras. São operadoras de planos de saúde. Ah, tá. Pessoa física e jurídica, clínicas populares. São uma espécie de plano de saúde? Clínicas populares. Não sei se você já observou que houve um crescimento de clínicas privadas que oferecem vários tipos de exames e consultas que você paga, qualquer um pode entrar, pagar e utilizar. São clínicas populares, mas são privadas, tá? Não fazem parte do Sistema Único de Saúde. E há um grande crescimento, tá tendo muitas empresas dessas. E essas empresas, elas não são reguladas pela ANS, tá? Foi um negócio que cresceu observando o mercado, vendo assim, muita gente não consegue pagar plano de saúde e essas pessoas também não estão conseguindo serem atendidas no SUS. Vamos fazer alguma coisa? E cresceram empresas que oferecem consultas e exames a preços populares, que é uma ótima ideia. É bem legal. Qualquer forma de ter acesso à saúde, eu particularmente acho interessante. Mas elas não têm as obrigações das operadoras de saúde. Então, eles não precisam te dar tratamento ilimitado, ter prazo máximo de atendimento. Aquelas regras não servem para essas clínicas. Elas estão, nesse momento, sem regulação. Eu acho que elas são mais para consulta, não seria isso? E exames. Porque antes do... não tem internação, é consultas e exames. Não tem internação. Até onde eu sei, né? Clínica da saúde é diferente do UPA, né? Porque clínica da saúde tem exames, tem... Sim, isso aí é Sistema Único de Saúde. Tá. O SUS atende 75% da população, é isso? Exatamente. A iniciativa privada atende 25% da população. 25%. O SUS fica com todo o restante. E o SUS gasta muito dinheiro. Muito dinheiro, atende todas essas pessoas, mas, por incrível que pareça, a iniciativa privada, ela gasta mais com esses 25% da população do que o SUS gasta com os outros 75%. E a saúde... Existe assim, deve existir um mapa de utilização da saúde privada? Por exemplo, o SUS... Lá no norte do país, deve atender mais do que a saúde privada. Não sei se tu já viu isso, já teve acesso a isso. Eu não tenho esse dado, mas com certeza a saúde privada é majoritariamente nos grandes centros, só que por conta de ter uma legislação tão forte, de ter obrigações, imposições muito altas de tempo de atendimento, de condições. Acaba que a saúde privada ela tem que dar tudo e para todos de maneira muito ostensiva. Então, esses 25% da população, eles recebem um tratamento
que infelizmente os contribuintes, né, e os usuários do SUS, eles não gozam da mesma eficiência de quem é beneficiário de um plano de saúde. Portanto, o maior desafio, eu acredito, Isso, os desafios. da saúde suplementar é conseguir manter com o mesmo, né, com recursos finitos, é tudo que ela arrecada dos seus beneficiários, ela precisa, com aquele fundo ali, onde todo mundo coloca dinheiro naquela caixinha, é um fundo mutual, ela conseguir custear tudo e todos do jeito que está hoje, né, no SUS, sendo que são para 50 milhões de brasileiros. Sendo que existem operadoras muito pequenas, operadoras com 30 mil, 50 mil vidas, existem as que têm 6 milhões, 10 milhões, mas você imagina para uma operadora pequena que tem lá 50 mil pessoas, são 50 mil pessoas para custear tratamentos que às vezes 1.000 pessoas acabam com fundo mutual. São tratamentos que requerem utilização de remédios muito caros. E o que é curioso é que assim, a indústria farmacêutica ela não é regulada pela ANS. Então, as operadoras elas são obrigadas a custear remédios que têm o preço que quiser. Né? Então, assim, o SUS tem uma política diferenciada para comprar medicamento. Ela tem condições diferenciadas mais benéficas para o SUS, uma vez que ele precisa custear para toda a população, que a iniciativa privada não goza desse benefício. Então, para você ter uma ideia, existem remédios os quais as operadoras de saúde são obrigadas a fornecer que custam 1 milhão uma caixa. São tratamentos. 1 milhão? São tratamentos para doenças ultra raras. Aí você entra naquela discussão moral que é complicadíssima, tá? Que aqui eu não quero fazer nenhum juízo de valor, mas é complicado que você vê pouquíssimas pessoas precisando utilizar a reserva que seria suficiente para atender outras 500 mil pessoas em atenção primária à saúde e outros tratamentos mais baratos. Mas assim, você escolhe meia dúzia de pessoas em prejuízo de tantas outras. Há aquele dilema triste, né? Aquele dilema muito difícil de se fazer, né? Que a saúde ela tem muitas dessas questões, das escolhas trágicas. Porque existe muito a judicialização, né? Isso está acontecendo demais, isso, né? Muito. E o problema, eu acredito que a judicialização da saúde, ela foi prejudicada mais ainda com a abertura do rol, para ser um rol exemplificativo, que pode tudo. Às vezes, medicamentos muito, em fase ainda muito iniciante, experimentais, são incluídos ali no rol por força de uma decisão judicial. Então, o operador, às vezes, tem que comprar um medicamento carérrimo de 500 mil, de 700 mil, por um caso onde ele ainda está em fase experimental. O medicamento. O medicamento. Ele não tem, ele tem Anvisa para passar, e nem a Anvisa ainda colocou aquele medicamento como eficiente. Existem todas essas questões que o rol exemplificativo ele aumentou mais ainda a judicialização e aumentou as pessoas com muitos direitos, todo mundo com muito direito e com poucas obrigações. Isso acaba expulsando as pessoas do mercado privado, porque as operadoras são empresas com fins lucrativos, né? Então, logo assim, elas precisam ganhar dinheiro com essa atividade. Então, se o plano de saúde está caro, porque ele tem que custear esses medicamentos todos e tem que sobrar para os acionistas. Então, o que acontece é uma expulsão das pessoas do mercado privado e o aumento de pessoas precisando do SUS, que já não estão dando conta. Então, seria muito mais interessante se as políticas para a saúde privada fossem mais flexibilizadas, para que mais pessoas pudessem ter acesso. Então, a ANS cuida dos planos de saúde. E quem cuida dos laboratórios? Ninguém.
Ninguém. Cuida dos laboratórios, dos médicos, dos hospitais. São profissionais que têm o próprio preço. Não, eu estou falando assim, os laboratórios fazem a medicação. Como assim? Né? A ANS cuida dos planos. Só das operadoras. Não cuida da indústria farmacêutica. Não cuida Quem é que cuida da... É a Anvisa? Não. A Anvisa, ela é responsável pelas bulas. Sim, tem que passar pelo protocolo da Anvisa, mas não de preço. Mas há uma regulação de preço, de mercado, mas não é uma coisa muito, sabe, não é uma determinação. Por isso, sim, é um mercado complicado, porque as indústrias farmacêuticas têm seus preços, as operadoras de saúde são obrigadas a custear. Eu sou obrigada a tratar câncer. Aí tem uma única empresa que faz um remédio de câncer. Ela pode botar 1 milhão no remédio dela, só ela tem, é patente. Muito bem. Doutora Érica, se por acaso alguém quiser saber, né, obter informações, eu acho que é mais uma empresa isso, né? Que gostaria de saber a respeito, ter informações de como, né, dispensar isso para os seus funcionários. Uhum. Um plano de saúde. É um plano de saúde empresarial, né? Sim. Como é que faz? Fala com quem? Liga para onde? Bom, aí agora o momento de eu fazer, né, a minha própria propaganda. Por favor. Mas eu convido quem tiver interesse numa consultoria. Até pode olhar para essa câmera, vai. Isso não tem custo, né? Nós, corretores de seguros, a gente faz uma análise de mercado, uma análise de rede, de custo-benefício para as pessoas que não tem custo nenhum. Pode procurar a gente pela Assurré, pelo nosso site, que é www.grupoassurré.com.br. O Assurré é ASSURE. E ali tem todos os nossos canais, tem nosso WhatsApp, tem nosso telefone. Nós estamos no Rio de Janeiro e em Brasília também. E eu vou ter o maior prazer, vai ser atendido por mim mesmo, por minha equipe, na Assurré, ou procura, enfim, qualquer outro corretor habilitado, ou um profissional de vendedor de planos de saúde que seja recomendado por alguém que vocês conheçam. Por conta disso, é um mercado que precisa de informação para que vocês tenham um produto adequado para a sua realidade, para quando precisar, você vai ter para onde ir, enfim, vai ser algo que você realmente vai utilizar, né? Isso é super importante. Tanta gente compra e depois tem aquela confusão, não entendi que não tinha esse hospital, ou que não, né, não é da minha região, algumas questões de carência, de pré-existência. Então, é super recomendável que se tenha essa consultoria. Doutora Érica, muito obrigado. Eu acho que a gente abriu vários campos aqui. Teremos mais, com certeza mais, né? Porque é um assunto muito... Nossa, meu Deus, saúde. É um assunto muito importante, né? E as pessoas têm que fazer é um serviço. Tem que fazer direitos e serviços, né? E a ANS está ali, puxando a orelha, então. Puxando a orelha. Ali, fungando no cangote. Inclusive, a ANS também, ela tem um canal de comunicação, tá, com os beneficiários. Se houver uma negativa da sua operadora de saúde que você não está entendendo ou acredita que há alguma irregularidade, também a ANS recebe reclamações, tá, dos beneficiários, e ela entra em contato com a operadora de saúde através de um canal chamado NIP, que é Notificação de Intermediação Preliminar. Então, o beneficiário pode entrar em contato com a ANS através de um telefone da ANS ou no próprio site da agência reguladora, e escreve ali o seu problema. Ele chama a operadora de saúde para tentar resolver. E se a operadora de saúde não explicar que aquilo foi adequado e dar os seus motivos, ela dá uma multa para a operadora de saúde e a obriga
a fazer da maneira correta. Tá? Então, isso é uma forma. Antes de judicializar, é sempre importante tentar resolver com o canal da operadora ou através da ANS, tendo a ANS como essa mediadora, porque a judicialização acaba prejudicando todo o sistema se ela for feita fora de hora. Muito obrigado, doutora Érica. Fiquei muito feliz com a sua presença aqui e espero realmente que venham a ter várias, porque é um super assunto. Gente, obrigado e até a próxima no nosso GBR Cast. Valeu!